tudo está a mudar. Desde a forma como os negócios são feitos, como as pessoas compram, como o dinheiro é feito, tudo está a mudar literalmente à frente dos nossos olhos. E neste momento há uma pequena quantia de pessoas que já entenderam esta mudança que está a haver no mercado e que já estão a tirar proveito desta oportunidade. Tudo isto por causa de uma coisa: o boom da inteligência artificial. Tu, muito provavelmente do teu lado, já ouviste falar milhares de vezes, já experimentaste o ChatGPT, só que ainda não percebeste ao certo como é que tu podes usar esta tecnologia revolucionária, assim como eles o chamam, para fazeres mais dinheiro. Se este é o teu caso, não te preocupes, tu clicaste literalmente no vídeo certo. Nos próximos minutos eu vou-te mostrar o que é que este modelo é, como é que tu o podes utilizar, como é que centenas de pessoas já estão a fazer dinheiro com ele e, sobretudo, porque para mim isto é muito importante, contextualizar este modelo de negócio com base em todos os outros modelos de negócios que tu muito provavelmente já viste no YouTube e no Instagram de que podes usar para fazer mais dinheiro. Por isso, presta atenção, porque nos próximos minutos eu vou-te mostrar como é que pessoas sem experiência estão a usar esta nova tecnologia para fazer mais dinheiro do que médicos, jornalistas, advogados, até alguns futebolistas e pessoas que são consideradas na sociedade antiga como as pessoas que mais dinheiro fazem. Antes de mais, ser 100% honesto contigo, porque eu odeio pessoas com expectativas falsas. Eu fui a primeira pessoa a fazer este método. Vai ser literalmente impossível tu teres os mesmos resultados do que eu. Eu vou-te mostrar não só os meus resultados, como também os resultados que as pessoas que estão a trabalhar comigo estão a ter. Antes de tudo, expectativas extremamente claras. Man, se tu és daquele gajo que começa a ver um vídeo deste e mais um guru, mais um gajo que me vem ensinar XYZ, podes sair já literalmente deste vídeo. Não é para ti que eu estou a falar, eu não gosto de falar para pessoas céticas. Esse tipo de mentalidade literalmente mete-me nojo. Tens dois tipos de pessoas. Tens o tipo de pessoa que olha para isto, não, isto é falso. Então sempre à procura de razões pela qual isto está a ser dito não deve ser confiável, porque não corre bem. Depois tens o tipo de pessoa que olha para o mesmo vídeo, olha para a mesma pessoa a dizer que tu podes fazer X, Y, Z e pensa, eu vou ouvir, vou implementar isto e vou ver se dá certo ou não dá certo. Portanto, novamente, muito claro para ti, tu te olhar diretamente nos olhos. Se tu és o primeiro gajo, tu és um gajo com um mindset cético e tipo, não sei. Man, mete literalmente no caralho, vai-te embora porque eu não quero falar para ti, ok? Quero falar para pessoas com fome, pessoas com o coração aberto, com a cabeça aberta, dispostas a ouvir, a entender o que é que está a ser feito e, caso faça sentido, a tomar ação. Também não quero falar para o tipo de pessoa que consome informação mas que não vai implementar, porque literalmente, se tu fores ver este vídeo, eu deixo isto bem claro em todos os meus vídeos, se tu fores ver este vídeo, eu ainda não sei quanto tempo é que ele vai ser, mas digamos que são 40 minutos. Se tu fores ver os 40 minutos deste vídeo, de tudo o que eu vou falar, e tu literalmente não implementares nada, então tu acabaste de perder o teu tempo. E eu não quero que tu percas o teu tempo. Portanto, se tu sabes que muito provavelmente só estás a ver isto a ser entretido e que não vais executar nada, então corta fora, basicamente. Portanto, contexto. Já tirámos as pessoas de mindset cético, já tirámos as pessoas que não vão executar. Eu vou deduzir e vou falar do pressuposto que neste momento quem está a ver este vídeo são pessoas sérias, com fome, prontas para executar, mas que simplesmente não sabem o que executar. Ok? Vamos a isso. Portanto, o modelo que eu te vou apresentar hoje e que vamos a fundo é um modelo de AI Middleman. Já vais perceber em detalhe o que é o AI Middleman. É uma variação de uma agência de AI. A agência de AI basicamente presta serviços. Eu já te vou explicar o porquê de este não ser o modelo que eu mais prefiro para fazer dinheiro online, ok? Uma expectativa também muito clara e algo que eu quero deixar claro desde o início. Isto não são negócios para fazermos 10 milhões, 100 milhões ou construirmos uma empresa de 1 bilhão. São negócios para fazermos os primeiros 10, 15, 20, 30 mil euros ao mês e depois destes modelos passar para outro modelo, escalar este. Eu, no meu caso, também é uma objeção, André, mas tu fazes isto hoje em dia? Faço bastante AI Middleman. Não é o meu negócio principal, mas é uma grande vertente do meu negócio que traz cerca de 30 a 35% da receita mensal, ok? Já vais perceber melhor o que é o AI Middleman. Antes disso, eu acho que é extremamente relevante percebermos que tipo de modelos é que existem no mercado. Não vou trazer aqui todos os que são falados, vou trazer os principais para conseguirmos perceber o que é que eles têm de bom e o que é que eles têm de mal e o porquê de eu escolher este. Algo muito claro também, eu não sou apaixonado por AI, eu não sou apaixonado por nada, eu sou apaixonado por fazer dinheiro, ok? Se eu identificar que o modelo que me vai levar mais rápido ao ponto onde eu quero chegar é
construção de rochas, eu vou fazer construção de rochas. Eu não sou apaixonado por AI, eu sou apaixonado pelos resultados que a AI me traz. Extremamente importante de entendermos. Vamos a isso. Modelos que eu vou trazer hoje: gestão de tráfego, dropshipping, infoprodução, agência e AI middleman. São os 5 modelos que as pessoas que vêm trabalhar connosco mais falam ou que mais estudaram para trabalharem connosco. Falta aqui, por exemplo, trading, afiliados de marketing, UGC, bastantes. Para mim são todos uma variação destes que eu vou trazer aqui, ok? E para cada um deles, aqui no lado, ou seja, na coluna, nas linhas, digamos neste caso, vamos dar rank de ganho unitário, quanto é que tu consegues ganhar com cada modelo, qual é que é o capital inicial, qual é que é a velocidade até ao primeiro euro, quais é que são as skills necessárias, qual é que é o fulfillment. Fulfillment é a entrega que tu tens que fazer, ou seja, no sentido de, num infoprodução, qual é que é a entrega necessária após uma venda versus no modelo de dropshipping versus no modelo de AI middleman, e qual é que é a escalabilidade, ou seja, quão longe é que tu consegues levar cada modelo, ok? E vamos começar pela gestão de tráfego. A gestão de tráfego é um modelo de negócio em que basicamente tu entras no negócio de outras pessoas e tratas de toda a parte de anúncios, ok? Para trazer mais visibilidade aos negócios. Este foi um modelo muito populado cá em Portugal pelo Luciano Larossa, que foi buscar lá fora ao Pedro Sobral, em que basicamente tu entras numa empresa, percebes as redes sociais, faz anúncios com base nisso, ok? Coisas boas, coisas más deste modelo. Coisas más, tu anúncios em si, se tu fores fazer anúncios de verdade, vou tentar não complicar muito o teu cérebro, ok? Mas se tu fores fazer anúncios de verdade, principalmente com mais avançado hoje em dia estão as plataformas de anúncios, tu vais perceber que os resultados das tuas campanhas não estão nas configurações dos anúncios, estão sim nos vídeos que são produzidos, que vêm da estratégia de conteúdo por detrás. Então, a skill que tu precisas para fazer com que esta skill, gestão de tráfego, funcione e tenhas resultados para os teus clientes é extremamente elevada, e tu não a vais ter nos primeiros 2, 3, 4 anos de negócio. Vais demorar muito tempo até conseguires fazer isto, não só para ti, como também para outros clientes. Mais do que isto, é dos modelos mais saturados no mercado, e a verdade é esta, porque, por exemplo, só o Luciano tem mais de 2.000 estudantes. Estudantes estes que estão a usar os mesmos modelos de fechar clientes, as mesmas frases, as mesmas ofertas, ou seja, estão 2.000 pessoas a atacar os mesmos mercados a dizer que conseguem fazer exatamente o mesmo. Quando há muita entrega de algo e a procura mantém-se igual, ou seja, isto é uma lei económica, supply and demand, quando a entrega, ou seja, a quantidade de pessoas dispostas a fazer esse serviço é extremamente superior à procura que há por esse serviço, faz com que o valor seja reduzido. Porque, por exemplo, imagina que eu estou à procura de um gestor de tráfego, eu amanhã consigo ter proposta de 50, 100 pessoas que fazem gestão de tráfego, vão dizer que aprenderam na mesma escola, fazem exatamente os mesmos métodos, têm a mesma maneira de comunicar e têm os mesmos preços. Uns fazem 300, outros 400, outros 200, outros 150. Se no meu olho todos fazem a mesma coisa, o que é que eu vou escolher? O mais barato. Então basicamente é uma corrida até ao fim. A nível de ganho unitário, lá está, eu estou a falar disto, eu sei do que eu estou a falar. Eu já falei muito provavelmente com mais do que 50 gestores de tráfego e atualmente trabalho com mais do que 10 gestores de tráfego, ok? Malta de gestão de tráfego está a mudar para o nosso modelo. Eu nunca vi um gestor de tráfego a cobrar mais do que 200 a 500 euros mensal, por causa desta concorrência até ao baixo que nós falámos, extremamente baixo, e já vais perceber porquê. Capital inicial, 500 a 1500 euros, que é basicamente o custo que tu precisas para entrar no programa destas pessoas para aprender esta skill. Velocidade até ao primeiro dinheiro / primeiro cliente, estamos a falar entre 2 a 4 meses desde tu entenderes a skill, porque tu precisas de entender o que tu estás a fazer para conseguires e vender, desde começares a marcar as tuas primeiras reuniões, desde os OKs verbais dos primeiros clientes até eles fecharem o contrato e até te pagarem, estamos a falar entre 2 a 4 meses. Extremamente lento, ok? Skills necessários, precisas saber de anúncios, de vendas, de analytics, de criativos, de conteúdo e, acima de tudo, de o que é que se passa no mercado da pessoa, porque lá está, pensa assim, fazes gestão de tráfego para uma marca de roupa, o teu trabalho vai ser diferenciar a marca de roupa do resto do mercado, então tu primeiro tens de perceber o que é que se passa no mercado e depois perceber formas de diferenciar com base nisto. Eu digo-te, eu passo o meu dia a fazer marketing, não é nada fácil de fazer isto.
isto, ok? Fulfillment, és tu que entregas, toda a entrega vai ser feita por ti, escrita dos criativos, direção criativa, as landing pages, os anúncios, as analytics, as automações, tu vais passar literalmente o teu dia. E é engraçado que eu estou a gravar este vídeo, na minha presença está uma pessoa que está na gestão de tráfego, que entretanto já mudou de modelo precisamente por causa disto. O dia a dia dele era passado atrás de um ecrã a olhar para campanhas e a escrever anúncios. Não é o que nós queremos, nós não queremos um modelo que tenhas que estar aqui o dia todo a olhar para um computador só para garantir que o cliente que paga 200, 300 euros por mês está satisfeito, ok? E em gestão de tráfego nunca vai estar. Escalabilidade muito reduzida. Porquê? Com a quantidade de coisas que tu vais ter que fazer para cada cliente, tu realisticamente não vais conseguir dar conta do que mais de 4 clientes. E digamos que tu estás a cobrar 400 euros por cada cliente, se tu tens 4 clientes, estás a fazer 1600 euros por mês. Para tu contratares uma pessoa para fazer isto para toda a gente, ou seja, para todos os teus clientes, tu vais ter que desembolsar do mínimo dos mínimos 1000 clientes. E agora pensa, tu queres estar com uma operação em que tu estás a faturar 1600 euros, estás com 1000 euros de despesa para este colaborador, mais 100 a 200 euros para plataformas, ou seja, digamos 1200 euros de despesas, portanto estás a fazer 400 euros de lucro para ter que gerir um colaborador, 4 clientes, contabilidade, campanhas próprias, ir fechar clientes, tudo isto por 400 euros de lucro. Se este for o teu caso, eu sugiro literalmente e aconselho-te a tu ires arranjar um trabalho 9 to 5. Estás muito melhor do que estar a ganhar 400 ou até 1000 euros por mês para gerir toda esta confusão. Não faz sentido. Próximo modelo, dropshipping. Este é o modelo que eu mais quero falar, ok? Porque é dos modelos também mais populares. Está a ser falado por muita gente online. Gonçalo Ferreira, Tomás Tarreja, são 2 amigos meus que eu conheço que fazem bastante dinheiro a nível do dropshipping. Bastante mesmo, ok? Eu pessoalmente já vi. Qual é que é a questão? 2 questões muito importantes aqui. Número 1, por cada um Tomás Tarreja tens se calhar 10 mil Joões que fazem 0 dinheiro. Número 2, é dos modelos que mais dinheiro precisas para fazer funcionar. E se tu estás a ver este vídeo, a grande probabilidade é que exatamente o problema que tu queres resolver é este, é a tua falta de dinheiro. E eu vou pegar em 2 tópicos muito importantes para tu perceberes isto. Número 1, o ganho unitário de uma venda de um produto de dropshipping, ou seja, cada venda que tu fizeres vai ser entre 20 a 50 euros já com lucro, ok? E se estiveres a vender produtos de 100 a 150, que é o nível que tu queres aspirar a estar. Eu conheço pessoas que fazem vendas que o lucro é 5, 6, 7 euros, ok? O que para puxar para cima e também para facilitar e para também te dar mais uma oportunidade para meter 20 a 50, que já é extremamente generoso. Pensa assim, se tu estás a vender algo a 20 euros, para tu chegares a 10 mil euros no mês, tu precisas vender 500 unidades de um produto. 500 unidades. 500 pessoas têm que comprar o teu produto no mês. Extremamente difícil, independentemente daquilo que tu estejas a vender. Por exemplo, pensa numa necessidade básica de toda a gente. Bananas. Achas que realisticamente tu consegues ir vender 500 bananas no mês? Quão difícil seria te vender 500 bananas no mês? Difícil. Agora pensa, tu vendes 500 unidades de um produto que custa 20 vezes mais, porque uma banana custa 10 cêntimos ou 1 euro, um produto que tu vais vender custa 20 euros. E principalmente tu vais estar a vender internacional, onde tu vais ter players que estão literalmente a investir 10 mil vezes mais do que tu para vender o mesmo produto. Ou seja, isto é que tu tens que entender, que tu não estás a competir nacionalmente, tu estás a competir com malta lá fora, e tu estás a competir, por exemplo, com o Tomás Tarreja que está a investir, se for preciso, 50 mil euros em anúncios, não é este o número, mas estou a dar um exemplo, mas 50 mil euros em anúncios para vender os mesmos produtos às mesmas pessoas que tu vais estar a vender. Com base nisto, achas que tu vais estar a investir 100, 200 euros no mês, vais ter sucesso? Me leva ao segundo ponto, que é capital inicial. Tu, para venderes dropshipping, produtos do dropshipping, tu tens que ter no mínimo dos mínimos 3 mil euros para investir em anúncios. Lá está. Parte do pressuposto que tu não tens estes 3 mil euros para investir em anúncios. Mas vais ter que pagar subscrições, plataformas e acesso ao conhecimento de o que vender e a quem vender. Mercado extremamente competitivo, estás a competir com tubarões lá de fora e mercado extremamente alto a nível de capital de entrada. Mais do que isso, skills necessárias, tens que ser extremamente bom a nível de marketing, porque uma coisa é eu fechar uma pessoa em gestão de tráfego em que eu estou literalmente a falar com a pessoa um para um e a explicar-lhe porque é que ela tem que
comprar o meu serviço, porque é que ela deve comprar o meu serviço. Outra coisa é a nível do dropshipping, em que as pessoas não sabem quem tu és, as pessoas não falam contigo e literalmente têm de ir de um anúncio, ou seja, de um vídeo, que é um anúncio, que passa para um website e desse website levar todos os passos necessários até chegar a uma compra. Isto é extremamente difícil de fazer. Nível de fulfillment, não tens muito fulfillment, não tens muito que te preocupar com a entrega, mesmo assim a malta diz que não tens entrega, mas tens de te preocupar bastante com o fornecedor e garantir que tudo está a ser enviado a tempo. Escalabilidade, lá está, depende do fornecedor. Vais ter, à medida que escalas, vais ter que começar a ir, como tu vês, muitos gurus de dropshipping, ir à China, falar com fornecedores, arranjarem muitas fábricas próprias para garantir que tudo chega a tempo, ok? Dropshipping é melhor do que gestão de tráfego, mas lá está, precisas de muito dinheiro e muita skill para conseguires fazer isto funcionar, porque estás literalmente a competir contra tubarões. Próximo modelo, infoprodução, que é o que muita gente online diz, man, este modelo GG, infoprodução, basicamente o quê? Crias uma audiência à volta de um tema, por exemplo, como jogar póquer, e começas a vender um infoproduto, ou seja, um curso, um programa, algo que ensina as pessoas a jogar póquer ou fazer dinheiro com póquer. Problemas aqui. Número 1, ganho unitário 300 a 1000 euros, ok? Problema número 2, para tu fazeres isto funcionar, tu tens que dominar duas vertentes que são as vertentes, na minha opinião, mais difíceis de tu dominares. Número 1, criação de audiência. Extremamente difícil criar uma audiência. Extremamente difícil fazer com que essa audiência compre de ti. Extremamente difícil fazer com que essa audiência confie em ti. Mais do que isso, extremamente caro criar uma audiência. Tu consegues ver, tudo o que nós estamos aqui a fazer parece fácil de fazer, e eu antes olhava para este tipo de vídeos e ok, é só pegar numa câmera e começar a gravar. Confia em mim, de alguém que já fez mais do que 500 vídeos online, extremamente caro, extremamente difícil estar a olhar para uma câmera sem parar, sem scripts e literalmente fazer com que tu confies em mim e que continues a ver. Lá está, tu neste momento a estar nos 17, 18 minutos do vídeo, podes fazer pausa e ver em que minuto é que estás, ainda não estás a continuar a ouvir. É porque eu sei algo sobre comunicação, sobre atenção e, acima de tudo, como conduzir uma conversa ao ponto de tu queres ouvir o que eu estou a dizer. Ok? Ponto número 3. Se tu estás a ver este vídeo, é porque tu não sabes fazer nada. Se soubesses fazer algo, já estavas a fazer dinheiro com isso. Tu não podes criar uma audiência e vender um produto se tu não sabes fazer algo. Daí não ser um bom modelo para começar. Mais do que isso, velocidade até ao primeiro cliente muito demorada, porque tu tens, número 1, criar a audiência, que demora bastante tempo. Só depois da audiência criada é que tu vais começar a vender um produto. A nível de produto, és tu que fazes tudo, vais ter que gravar e criar tudo do zero. Vais ter que garantir que as pessoas têm resultados, queres continuar a fechar clientes e vais ter que gerir todos os clientes, todas as dúvidas, vais ter que montar uma equipa, é uma dor de cabeça. Por outro lado, escalabilidade alta, é algo que tu crias uma vez e se tiveres uma audiência qualificada, vendes para sempre. Isto é algo que tu vês, por exemplo, Iman Gadzis, Shelby Shops, Alex Hormozzi a criar, que tem uma audiência extremamente qualificada, que confia bastante neles e vendem um produto. Isto é um modelo que eu recomendo, sim, quando tu já tens mais do que 2, 3 anos de experiência a fazer algo e a suceder. Ou seja, o que tu vês muito é, por exemplo, no meu caso, e no caso, por exemplo, de um Tomás Tarreja, fica extremamente bom fazer uma coisa, tem extremamente bom resultado e aí sim começam a criar uma audiência e a vender algo a essa audiência para fazer o mesmo que eles fizeram. Quarto modelo, o modelo da agência. O modelo da agência foi o modelo que eu fiz durante 3 anos, antes de mudar para o modelo que estou neste momento, que é a comunidade mais middleman. Já te vou explicar o que é. O modelo da agência é basicamente uma prestação de serviços, ou seja, uma empresa contrata uma empresa, por exemplo, de inteligência artificial ou de marketing para otimizar os processos e a estratégia dessa empresa. Ganho unitário até agora é que ganha, ou seja, é onde tu consegues cobrar mais pelos serviços que vais fazer, não só porque é uma implementação que tu vais fazer diretamente numa empresa, número 2 é onde tu agregas mais valor à empresa com quem tu vais trabalhar, porque, por exemplo, eu fiz durante muito tempo prestação de serviços de email marketing, em que eu basicamente ia a uma empresa e entregava-lhe mais reuniões. Se eu estou a entregar, como eu tenho um caso de estudo no meu YouTube, eu entreguei 135 mil euros a uma empresa no espaço de 6 meses, como é óbvio que essa empresa me vai pagar no mínimo 25 mil euros para renovar o contrato, porque aquilo que eu lhe estou a entregar é superior àquilo que eu lhe estou a pedir. Capital inicial, vais precisar de bastante dinheiro, basicamente, para aprender o modelo, número 2, fechar os primeiros clientes e número 3, teres os softwares todos necessários. Velocidade
velocidade até ao primeiro cliente é como a parte da gestão de tráfego, vai demorar bastante tempo, principalmente até ao primeiro cliente pago, ok? Não estou a dizer cliente porque a nível de agência o que eu recomendo é que o teu primeiro cliente seja um cliente gratuito, que basicamente uses como caso de estudo para poderes aprender o que é que funciona e depois conseguires mostrar a outros clientes. A nível de skills necessárias é o modelo que requer mais skills, tu vais ter que marcar reuniões, fechar reuniões, fazer onboardings, gerir clientes, entregar clientes, comunicar com clientes, contratar, delegar, liderar, despedir pessoas, reter clientes, fechar clientes novos, escalar anúncios, criar conteúdo. Tens tanta coisa e é o modelo que eu mais agradeço eu ter feito, que é o modelo que literalmente me deu mais skills. As skills que a agência me deu foram tão grandes que hoje em dia eu consigo fazer o que consigo graças a estes anos que eu tive em agência. Problema, escalabilidade extremamente limitada, extremamente difícil, porque tantos mais clientes, mais pessoas tu tens de contratar e, por exemplo, eu pessoalmente, eu não quero estar a fazer 30 mil euros ao mês a ter que gerir uma equipa de 8 pessoas, que foi o meu caso. Posso dizer, eu o ano passado tive literalmente o ano inteiro a escalar a minha agência o máximo possível e a minha vida era um inferno. Eu tinha 8 pessoas na minha equipa e tinha 25 clientes no meu pico e a minha vida era literalmente todos os dias resolver problemas, toda a hora do dia, resolver problemas, reuniões, resolver problemas, reuniões, resolver problemas, reuniões. Man, eu não conseguia descansar. Era uma merda, ok? Fazia dinheiro, mas a minha vida era uma merda, ok? E isto aqui não é só sobre fazer dinheiro, é sobretudo sobre tu te sentires bem com o tipo de negócio que tu estás a gerir e estás ansioso por acordar todos os dias, ou seja, um bom ansioso. Vamos ao modelo AI Middleman. Basicamente, ganho unitário por cada cliente, 2.000 euros, capital inicial 250 euros, que é entrar na minha comunidade, literalmente vou-te ser o mais sincero possível, é isso que tu tens de fazer, não tens nenhum software, tens de gastar dinheiro em anúncios, não tens de criar conteúdo, não tens de fazer literalmente nada. É literalmente teres um telemóvel, conseguires ligar a pessoas, conseguires falar com pessoas em pessoa e entrares na minha comunidade. Okay? Não te vou dizer que com o meu YouTube vais aprender tudo, porque não vais, já vais entender o porquê. Se isto te incomoda, novamente podes ser. Velocidade até ao primeiro cliente extremamente alta, também já te vou explicar o porquê, mas 14 a 30 dias é a média que nós temos visto. Skills necessárias, apenas tens de saber vender, mais nada. Tens de saber entregar, não tens de saber criar conteúdo, não tens de saber otimizar um site, não tens de saber criar uma marca pessoal, só tens que saber vender. Vender é criar uma confiança com uma pessoa e fazer a venda, ok? Já vamos falar mais disto. Fulfillment, entrega, zero. Tu literalmente não fazes nada de entrega, portanto, sei que eu gosto tanto deste modelo, sei que eu saí do modelo da agência para este modelo. Porque a minha vida hoje, literalmente, é um fucking paraíso. Eu faço o mesmo dinheiro que fazia o ano passado, mas a minha vida é 10 vezes melhor. Por exemplo, eu hoje passei 3 horas no spa. Não digo isto para, uau, a minha vida é incrível. Eu hoje passei 3 horas no spa. Antes disso, estive num almoço com um cliente durante 3 horas. Não tive absolutamente nenhuma reunião hoje, ok? Há um ano atrás, isto não era possível. Eu passava o dia todo em reuniões, todos os dias. Minha mulher dava-me na cabeça todos os dias porque não conseguia tirar uma hora do meu dia de trabalho para estar com ela, para lhe ajudar, para ir almoçar, para ir à praia, nada. A minha vida era atrás de um PC, man, é o que eu estou literalmente a dizer, merda. Uma merda, ok? Escalabilidade infinita. Porquê? Porque não depende de ti. A partir do momento em que o dinheiro que tu estás a fazer não depende de ti e do teu tempo, tu não tens limite de escala. Em agência tinha um limite de escala porque tudo dependia de mim ou de outras pessoas. Então eu estava limitado ao número de pessoas que eu estava. Eu não conseguia fechar 100 contratos num dia, nem num mês. Porquê? Porque eu ia ter que contratar 30 pessoas para gerir essas 100 pessoas. Eu não conseguia fazer isso num mês, nem sequer num ano, ok? Enquanto no modelo de middleman eu consigo fechar 100 pessoas neste mês sem qualquer tipo de problema, porque é só, já vais entender mais em detalhe, fazer a venda. O que é o modelo middleman? Vamos ao conceito. Modelo middleman, e neste caso como eu faço, é onde nós ligamos duas pontas que raramente se encontram. Ou seja, programadores que têm soluções de inteligência artificial construídas, validadas e a funcionar no mercado, e vendedores com fome de fechar que estão a vender produtos extremamente baixos. Por exemplo, no meu caso eu vendia coisas da Vodafone, vendia serviços de 49 euros, ok? Logo a minha comissão nunca iria ser tão alta. Hoje em dia sou um vendedor que faço comissões de produtos e serviços que estão a ser vendidos
vendes por 5, 10, 15 mil euros, claramente que a minha comissão vai ser maior. A oportunidade que tens a ti é, ou seres programador destas soluções, que nós já temos bastantes. Eu neste momento estou mais focado na segunda parte, que é vendedores, malta que saiba falar, malta que saiba vender, malta que não tenha medo de pegar no caralho do telemóvel, fazer contactos, ir à rua, fechar com pessoas, bum, 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 simplesmente não sabem o que vender ou estão a vender coisas baratas, que sempre foi o meu caso. Se tu és este tipo de pessoa, isto é para ti. Se tu és uma pessoa pouco social, este vídeo não vai enquadrar tão bem para ti, mas vais enquadrar mais na parte de programadores, mas lá está, este vídeo é mais focado na parte de vendedores. Sem mais demoras, vamos embora. Basicamente, o que é que eu percebi, e antes disso também contexto. O meu primeiro trabalho, vendas, depois de vendas fui fazer marketing, prestação de serviços lá para fora com clientes internacionais. Ao escalar clientes de marketing eu percebi, eu preciso de ou contratar alguém ou de arranjar mais mãos para fazer isto, porque eu tenho muitos clientes e não estou a conseguir dar conta. Foi que eu comecei a usar a inteligência artificial há 2 anos e meio atrás, quando ninguém falava de inteligência artificial, muito menos neste país. Comecei da inteligência artificial fui para automações, comecei a mostrar isso a outras empresas de marketing, elas começaram a gostar muito, começaram a comprar. De isso comecei também a fazer marketing, porque lá está, eu fazia automações para marketing e trabalhava em marketing. Logo, sempre fui escalando estas duas empresas ao mesmo tempo, empresa de inteligência artificial e empresa de marketing. Depois disto, basicamente tive um retiro que me levou a esta conclusão, que é tipo, eu odeio a minha vida, tipo, odeio o negócio que eu tenho hoje em dia, tipo, estar a gerir isto, não gosto nada. E tive um retiro que foi o app do Elder Large. Basicamente levou-me a pensar no dia a seguir, que é, o que mais gosto de fazer na minha vida? Gosto de falar, gosto de ensinar. Ponto final, parágrafo. Então levou-me a fazer um evento. Completamente, eu já contei essa história no canal várias vezes. Levou-me a fazer um evento sobre AI, marketing e vendas, que é a única coisa que eu sei fazer muito, 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 muito bem. Estas 3 coisas. Isto levou-me a fazer um evento de 100 pessoas em setembro de 2025, que me levou depois a criar a comunidade que eu tenho hoje em dia, que é o Money Masters, onde começaram a entrar programadores, malta que queria aprender AI, e vendedores e gajos de marketing, ou seja, malta que quer fazer mais dinheiro com AI. E eu comecei a encontrar um problema, que é estas pessoas que vão a tentar fazer tudo, que era o que eu era, ou seja, uma pessoa que tenta programar e uma pessoa que tenta vender, não dá. Porque são 2 tipos de pessoas extremamente diferentes. Como eu já vou falar em mais detalhe, mas aprofundo já. Que é, de um lado, tu tens um programador que é uma pessoa extremamente pouco social, uma pessoa que se fecha em casa, está a construir o dia todo, não fala com ninguém, e do outro lado, para tu seres um vendedor, tens que ser extremamente sociável, extremamente falativo, criar relação com pessoas, estar na rua, estar em eventos, estar em sítios, estar a fazer coisas acontecer, criar relações e nutrir essas relações. E os 2 não combinam no meio. E eu estava a dizer às pessoas para fazerem os 2, daí não estar a funcionar tão bem como eu quero. Até que eu comecei a ver, ok, deixa-me tentar separar os 2 e criar parcerias em que um programador só programa e um vendedor só vende, ok? Cada um faz aquilo que ele é melhor, em vez de tentar fazer com que os 2 façam uma coisa só. E desde então, que literalmente os resultados que nós temos tido dentro da comunidade e os meus próprios resultados acima de tudo, que eu gosto de dizer, eu sou o meu melhor caso de tudo, têm sido estupidamente ridículos. Faz todo o sentido. Está a meter 2 pessoas completamente diferentes, 2 tipos de pessoas completamente diferentes a fazer o mesmo para chegar a um resultado, em vez de, não, calma, cada macaco no seu canto, tu fazes aquilo que tu és bom, tu fazes aquilo que tu és bom, vão fazer uma parceria e juntos vão fazer mais dinheiro. Porque quando os 2 tentavam fazer sozinhos, um fazia 2.000, o outro fazia 2.000. Juntos, cada um está a fazer 5.000, que é muito superior aos 2.000 que estavam a fazer. Contexto, os programadores, neste caso, têm produto, têm capacidades técnicas, mas odeiam vender. Isto leva a que literalmente tenham uma biblioteca infinita de produtos parados a vender abaixo do que podiam. Vendedores sabem fechar, como eu sempre fui, vivem de comissão, mas vendem coisas de baixo valor e não sabem que tipo de produto vender. Este sempre foi o meu maior problema a nível de vendas. Agora, para isto funcionar, há 3 peças do sistema: programadores, vendedores e André, neste caso, Money Masters, da nossa comunidade. Okay? Programadores têm-lhes produtos, falta-lhes vender. Vendedores sabem vender, falta-lhes produto. Um tem, o outro falta-lhe, e o que este tem, falta a este. Okay? E depois, eu e a minha equipa, no meio, literalmente só juntar estas 2 pessoas e tipo, dar a direção. Porque nem toda a gente se vai conseguir juntar com toda a gente. Eu consigo entender, com base na tua personalidade e naquilo, nas pessoas
pessoas que tu conheces, quem é que faz sentido tu reunires? Por exemplo, vou dar um exemplo. De ontem entrou uma pessoa da comunidade que conhece imensos diretores de construções, de empresas de construção. E eu tenho 3 pessoas na comunidade que o único mercado que eles trabalham é a construção. Faz sentido que eu conecte este vendedor com as pessoas que estão a fazer soluções para o mercado de construção e não para aquelas que estão a fazer soluções, por exemplo, para os ginásios. Ok? Cada peça tem uma função única, sozinha não chegam ao resultado desejado. Agora, como é que isto funciona na prática? Portanto, vamos falar do passo a passo desde o momento em que tu decides, ok, André, vamos a isso, eu quero dar uma oportunidade, eu quero começar a vender soluções de IA, o que é que eu preciso fazer? Antes de passarmos para a próxima fase, quero-te dar um exemplo e quero que tu entendas aquilo que te vai fazer sentir por dentro. Mês passado eu recebi 1.600 euros por um negócio que foi fechado em que literalmente eu reencaminhei 2 áudios de WhatsApp que eu recebi de um cliente que precisava de ajuda a um parceiro meu e disse-lhe só, trata disto. A minha comissão foi 1.600 euros. Se isso não te irrita, se isso não cria em ti um sentido de, man, foda-se, o que é que eu estou a fazer da minha vida? Há gajos portugueses que não são diferentes do que eu. Somos um bocadinho diferentes. Há uma grande diferença entre nós. Mas onde tu estás, eu já tive. Há gajos literalmente a fazer 1.600 euros. Lá está. Eu também sei que há gajos a fazer milhões para fazer o mesmo que eu estou a dizer aqui, ok? E eu próprio sinto esta raiva todos os dias por isto. Mas há gajos a fazer 1.600 euros. A mandar 2 áudios do WhatsApp para outro gajo. Man, e o que é que eu estou a fazer, caralho? Tu no YouTube a ver vídeos, literalmente a mandar áudios, se calhar, de um amigo meu para um grupo de outros amigos, ok? E a receber bola, 0, a viver na casa dos meus pais. Man, foda-se, não é esta a vida que eu quero. Isto é o sentimento que eu preciso dentro de ti, porque foi o mesmo sentimento que eu tive há 4 anos atrás que me fez sair da puta do sofá e começar a tomar ação, porque sem essa raiva interna tu não vais conseguir aguentar a puta da pressão que é necessária para chegares ao nível que eu estou. E olha bem para mim, eu posso dizer, o nível que eu estou é extremamente bom, ok? Extremamente bom, extremamente bom, e eu quero que tu chegues cá. Eu tenho que tirar esta raiva de ti. Não é para tu te sentires mal comigo e foda-se, este perto está-me a insultar. Não. É para tu dentro de ti teres, foda-se, tenho que mudar. Este gajo está-me a abrir os olhos, vamos embora. Preciso fazer o que este gajo me está a dizer. Ok? Portanto, vamos a isso. Portanto, da entrada aos primeiros 1.250 euros. O objetivo dentro da comunidade é literalmente tu nos primeiros 30 dias fez um cliente que te paga a ti 1.250 euros para depois sim começares a escalar para os 5, 6, 7, 8 mil. Porquê? No início, eu sei, man, ok? Eu sei, eu entendo disto, já fiz isto muitas vezes. Tu tens ceticismo, tu não acreditas que aquilo que nós te vamos propor consegue ser verdade. Então não te vou tentar meter a fechar clientes de 10 mil euros, eu preciso que tu feches um cliente para provar mesmo esta merda é real, ok? Então o que é que acontece? Tu és um vendedor, tu sabes vender, imagina que tu estás a vender para a Vodafone Empresas ou para um ginásio, whatever the fuck, não me importa. És vendedor, estás habituado a vender, estás habituado a viver à comissão, ok? Vais entrar na comunidade, vais ser logo ligado a 5, 10 programadores, ou seja, malta que já tem soluções que estão ativamente a ser vendidas no mercado. Não soluções que estão num PC, soluções que empresas já pagaram pelo menos 5 mil euros para serem implementadas na empresa deles. Okay? Ponto número 3, vais falar com estes 5 a 10 e vais ver de todas as soluções que existem, quais é que são as que tu te identificas mais, ok? Com base neste, vais a uma call comigo na sexta-feira que basicamente eu vou dizer, olha, com base naquilo que tu me estás a dizer, com base no teu contexto, naquilo que tu já fizeste, nas pessoas que tu conheces, e eu acho que tu devias ir com este parceiro vender estas soluções a este mercado, ok? Próximo passo, vais identificar decisores certos no mercado. Este vai ser o passo que vai dar mais trabalho, não vou dizer que vais acordar e eles vão aparecer à tua frente. Não, tens várias maneiras. Ou pessoas que tu já conheces, que é o que nós recomendamos sempre, que é literalmente tu has de conhecer alguém para uma empresa, um tio de um tio, um amigo de um tio, um pai, o teu contabilista, o dono do teu ginásio, a tua dentista. Eu já prestei muitos serviços à minha dentista. Vais conhecer alguém que tenha uma empresa, ok? Vais falar com essa pessoa, vais-lhe explicar o problema que ela tem, a solução que tu tens, vais fechar o contrato. Depois, fechar o contrato. Aqui é que entra a magia, porque até agora tu não fizeste absolutamente nada de desenvolvimento e também não vais fazer, ok? Vais dar isto ao desenvolvedor, ao programador, e ele vai fazer literalmente toda a parte de entrega e comunicação. Permite a ti fazer o quê? Isto para o próximo contrato. Este era o meu problema que eu tinha a nível de agências, que é, eu fechava um cliente e eu não podia ir logo para o próximo contrato. Porquê? Eu tinha que entregar este contrato. Neste modelo, fechas um cliente, esquece esse cliente de vista. Eu neste momento tenho mais do que 10 projetos
projetos de middleman ativos. Se me perguntares a mim o que se passa em qualquer um deles, eu só sei de um cliente que é o meu cliente maior e eu tenho outros serviços com esse cliente, então tenho que estar a par do que acontece. De resto, eu não sei absolutamente nada do que se está a passar nos clientes, ok? E é isto que eu quero que tu tenhas em mente. Passo número 7, que é uma pergunta que nós recebemos muito. Mas como é que é a comissão dividida? Simples, maneira mais fácil, 50-50. Um fecha, o outro constrói. Dividem igualmente as responsabilidades. Então, dividem igualmente o pagamento. Se tu fechares um contrato de 10 mil euros, então são 5 mil euros para ele, 5 mil euros para ti. Se tu fechares um contrato de 2.500, são 1.250 para ti, 1.250 para o programador, não tem nada a saber, 50-50, divide-se os esforços, divide-se os frutos, ok? Próximo, tópico extremamente importante. O que é que se vende, a quem e porquê? Vamos embora. Eu queria uma bela apresentação para ti. Eu dediquei-me muito a esta apresentação. Uma empresa paga por AI quando isso a faz ganhar mais ou poupar mais do que aquilo que custa. Coisa que eu preciso que tu tenhas em mente. Se tu entregas 10 mil euros de valor a alguém, ou seja, ajudas a pessoa a fechar um cliente de 10 mil euros ou a poupar 10 mil euros em custos, tu nunca vais conseguir cobrar mais do que isto. Não faz sentido. Assim como eu também não te consigo cobrar mais do que aquilo que eu te entrego. Eu tenho que te entregar mais do que aquilo que eu te entrego. Ponto final, parágrafo. Entender que tu não vais estar a vender soluções de AI, tu vais estar a vender resolução a problemas. A AI é apenas a maneira que tu tens de resolver o problema que esta empresa tem. Extremamente importante tu perceberes. Não te preocupes, falamos disto dentro da comunidade, não neste vídeo. O que é que nós temos para vender? Isto são apenas vários exemplos daquilo que eu já vi a ser vendido todos os dias na comunidade. Automação de conversas com leads, processamento automático de faturas, geração automática de orçamentos, customer support, ou seja, responder a clientes e outras à medida que a comunidade cresce, e já vamos também falar em detalhe destas e de outras. Mercados onde nós já vendemos: construção civil, imobiliário, clínicas, dentistas, ginásios, agências de marketing, têxteis, restaurantes, empresas de vídeo, consultoras financeiras, consultoras de vendas, agências imobiliárias, investidores imobiliários, muitas indústrias, ok? Agora, vou-te mostrar aqui alguns casos reais, que eu não trouxe o nome, os nomes das pessoas estão um bocadinho mais à frente, não te preocupes que já vais ver. Mas eu quero ver screenshots, já vais ver uma caralhada de screenshots, não te preocupes com isso. Dá o exemplo primeiro de uma clínica que perde leads, ou seja, uma clínica dentária, por exemplo, que investe em anúncios e tem 1000 leads por mês, só que a equipa apenas consegue contactar 500 porque é só uma pessoa, e lá está, uma pessoa só tem 2 mãos e 8 horas de trabalho por dia. Dessas 500 pessoas que ela contacta, agenda 50 reuniões, das quais fecha 5 tratamentos a 1000 euros, ou seja, dos anúncios ela está a fazer 5 mil euros por mês. Com a solução que tu vais entregar, é importante perceber que tu não a vais construir, tu apenas a vais vender. Basicamente a empresa vai ter um agente de inteligência artificial, que em vez de tu estás a falar com um humano, estás a falar com um agente de inteligência artificial, por texto, que é literalmente a mesma coisa, em voz entende-se que é uma inteligência artificial, por texto não se entende, e muitos ginásios hoje em dia, eu sei porque eu sou responsável por implementar isto em muitas empresas, muitas das pessoas com quem tu falas no dia a dia já não são pessoas, são inteligências artificiais, ok? Com a solução, em vez de 500 leads contactadas, se nós conseguimos contactar todas as leads, ou seja, 1000 leads contactadas, e a taxa de fecho mantém-se, ou seja, das mesmas 500 leads nós agendámos 10% em reuniões e 10% em tratamentos, em vez de nós termos 5 tratamentos por mês fechados, vamos ter 10 tratamentos por mês. Isto equivale a 10 mil euros por mês em vez de 5 mil euros por mês. Estamos a acrescentar a esta empresa 5 mil euros de lucro todos os meses, 60 mil euros ao ano. Se eu chegasse a esta empresa e disser, olha, vou-vos entregar 60 mil euros ao ano, é injusto vocês pagarem 5 mil euros? 10%, menos do que 10% do que aquilo que eu vos vou entregar. Qualquer empresa vai olhar para isso e vai dizer que sim, isto faz sentido, onde é que eu posso assinar? Extremamente importante tu entenderes aqui, tu não precisas saber construir a solução, tu só precisas saber o suficiente para conseguir vender a solução. E aquilo que tu precisas saber foi o que eu disse aqui. Mostrar uma empresa que, olha, tu tens X leads e fechas X. Nós o que vamos construir é um agente que responde a essas leads por ti, e em vez de conseguires contratar X, vais contratar X vezes 2, logo o teu resultado vai ser resultado vezes 2. That's it. É tão simples quanto.
Próximo, uma imobiliária com leads a arrefecer, e neste caso temos dois exemplos. Leads que chegam novas, ou seja, idealista, olha, quero comprar uma casa, ou mandas um WhatsApp e ninguém te responde, ok? Demoras horas a responder. E neste caso, a primeira empresa que responder a esta lead normalmente é quem fecha. Eu dou-te o exemplo de como eu descobri isto. Eu há cerca de 3 meses atrás estava à procura de uma empresa de marmitas para me trazer refeições a casa. Eu mandei um Instagram a uma empresa, passado uma hora ela não me tinha respondido e eu queria resolver esse problema na hora. O que é que eu fiz? Eu não fiquei à espera que a empresa me respondesse. Como é óbvio, eu fui ao Google, pesquisei empresas de marmita Porto, entrei em contato com 3, a primeira que me respondeu foi a que eu comprei e até o dia de hoje é a que eu compro todos os dias, ok? Neste caso, cada lead que arrefece é uma lead que tu perdes, ok? Com a nossa solução, novamente, respostas em segundo, lead qualificado automaticamente e visita agendada na agenda do comercial sem tu teres que falar com a pessoa, ok? Isto vai resultar em mais vendas fechadas. É difícil qualificar quantas, mas se tu vendes uma venda extra por mês de milhares de leads que estão a entrar na tua empresa, então isto reflete em milhares de euros de comissões por mês, logo milhares de euros de comissões por ano. Outra possível solução, imobiliárias, clínicas, ginásios, stands de automóveis que já estão em mercado há bastante tempo, mais do que 5, 10 anos, têm uma lista de contactos enorme que já não é utilizada e reativada há muito tempo. Uma das soluções que nós temos visto a ter muito sucesso no mercado é tu criares agentes de reativação para estas leads, ou seja, olha, eu vou pegar em todas as tuas listas de contactos e vou criar um agente que basicamente vai conversar com toda essa gente até eles comprarem, ok? Se tu tens uma lista de contactos de 10 mil pessoas e se nós conseguimos converter nem que seja 1% dessas pessoas, estamos a falar de 100 pessoas a comprar o teu produto. Quanto é que vale o teu produto? 150 euros, ok, 100 vezes 150 euros, quanto é que dá? Boa, 15 mil euros. Então nós vamos cobrar 2.500 euros para reativar essa lead. É dinheiro que tu não tens a menos que trabalhos connosco. Mais do que isto, também tens isto na parte de, por exemplo, imagina um ginásio. Ginásios, o que é que acontece? É a recorrência mensal, ou seja, tu pagas hoje, tens que pagar também daqui a um mês para eles continuarem a fazer dinheiro. O que é que acontece? Um ginásio nunca fala contigo. O ginásio só fala contigo quando tu já não pagaste. O que nós fazemos, e temos 3 pessoas a ver esta solução agora mesmo, são soluções que permitem ao longo do mês, sempre que um cliente, por exemplo, não registar uma entrada durante 3 dias no ginásio, o agente vai logo mandar uma mensagem: olá João, então o que é que se passa? Vimos já não treinos há 3 dias, estamos ansiosos pela tua volta, blá 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 blá. Ou seja, fazer com que a retenção do cliente aconteça. Como estas, há muitas outras. Todas estas soluções podem ser aplicadas em todas estas indústrias que eu já te dei para fazer mais dinheiro. Mais do que isto, tens, por exemplo, construção, empresas de construção e de painéis solares e de têxtil afogadas em orçamentos, que demoram imensas horas a dar orçamentos esses que seguem sempre uma fórmula, ok? Que é ver os produtos, ver os custos, com base nisso calcular a nossa margem, meter tudo num PDF bonitinho e mandar ao cliente. Nós temos neste momento 7 clientes a vender esta solução e 3 pessoas a construir esta solução diariamente. Atenção, eu aqui não vou entrar em coisas complexas como dashboards, CRMs, all-in-ones, não vou entrar em soluções, estou a entrar em soluções básicas que qualquer pessoa com um cérebro, que eu deduzo que tenhas um cérebro, consigam vender. A última solução, por exemplo, suporte, ou seja, uma empresa de e-commerce ou empresas que tenham muitas vendas por mês, passam muito tempo e têm equipas muito grandes de customer support, ou seja, atendimento ao cliente. Assim como nós conseguimos criar um agente para vender leads, nós também conseguimos e estamos a fazer, que é criar agentes para responder a estas leads. Aqui o argumento é, ok, por cada 100 vendas que tu tenhas, tu tens que contratar uma assistente ou alguém para responder estas mensagens. Portanto, se tu queres fazer 1000 vendas, tens de ter 10 pessoas. Quanto é que te custa uma pessoa por mês? 1.500 euros. Ou seja, para teres 1000 vendas, tens de ter 10 vezes 1.500, 15.000 euros em salários. E se tu conseguires ter as 1000 vendas, mas com apenas 3 assistentes, ou seja, 4.500 euros. São 5.500 euros de poupança mensal. É justo pagar-nos a nós 2.000 euros por mês para te implementarmos esta solução? Claro que é. Última solução, empresa afogada em faturação. Pensa, por exemplo, num ginásio ou num restaurante que tem de passar milhares de faturas por mês e tem equipas de contabilistas enormes só para passar estas faturas. Equipas estas que são caras. Se tu conseguires mostrar que a tua solução é muito mais barata e muito mais eficiente do que as pessoas que eles já pagam, então tu vais conseguir monetizar. Okay? Próximo passo. Isto é tudo muito bonito, mas para quem é que isto já funcionou? Quem é que já fez isto funcionar? Excelente pergunta. Vamos a isto. Esta é a parte que eu mais gosto, em que eu agora vou-te literalmente mostrar uma caralhada de testemunhos e que tu vais ficar das duas uma, ou não, isto não é real, ou foda-se, este gajo está mesmo a falar a verdade. Vamos a isso.
tenho que entrar, tenho que fazer isto funcionar. Se eles conseguiram, eu também vou conseguir, ok? É este o tipo de homens que eu estou à procura, não estou à procura de pessoas que olham para isto e não sei. Man, não sei, estou eu farto de ser um pussy, sai daqui. Eu estou à procura de fucking homens comprometidos. Vamos embora, homens e mulheres, temos mulheres que também têm muitos resultados. Pessoas comprometidas, com fome e que quando eu digo, olha, é para fazer 50 chamadas, a reação não é, não sei, a reação é, são 50, então vou fazer 100, só mesmo para te mostrar a ti o como eu consigo fazer isto. Okay? Próxima secção, resultados. Quem já fez, quanto é que fez? Primeiro, e mais importante, porque eu acredito que, sim, testemunhos de outras pessoas são importantes, mas acima de tudo, eu, quando estou a investir em pessoas, e eu já investi mais do que 50 mil euros em consultoria, não digo isto para chegar, não, digo isto para eu sei filtrar quem é que eu devo ou não devo ouvir. E o que eu olho nunca é o que é que a pessoa diz, mas o que é que a pessoa fez. Eu tenho que ser o meu caso de estudo mais bem sucedido, ok? 4 negócios, tenho mais, mas vim trazer daqui 4 negócios para te mostrar, são 4 negócios todos diferentes, todos eles feitos no mês de Abril e no mês de Maio. Projeto número 1, o projeto chegou de um cliente antigo meu, olha, preciso disto, blá, fechei por 1870 euros, fiquei com 50% deste projeto, ok? Faturei 4.935, não fiz nada, absolutamente nada. Projeto número 2. O mesmo cliente mandou-me uma referência àquele caso que eu estava a falar do WhatsApp, em que o que eu fiz foi pegar nestes áudios, mandar ao meu programador e consegues tratar disto, ele fechou por 16 mil euros. Eu neste caso, como nem sequer estive envolvido na venda, eu apenas pedi 10%, ok? 1.600 euros por mandar 2 áudios. Número 3, formação para um cliente que nós fomos atrás, fechámos uma formação por 1.650 euros, fiquei com 50%, demorou-me meia hora basicamente a falar com o cliente e a vender, porque era um cliente que já tinha lista de contactos, que sabia que precisava de inteligência artificial, 825 euros. Outro, projeto adicional com o mesmo programador, que basicamente era um cliente que eu tinha uma lista de contactos, sabia que ele precisava de uma solução, fiz o contacto, fiz a reunião, 4.500 euros, eu fiquei com 20%, 900 euros, não fiz absolutamente nada, literalmente nada, apenas reuni com a pessoa. Este programador que virou middleman era um programador executante que entretanto começou a ficar com muitos clientes, ok, o que é que ele começou a fazer? Começou a delegar a outras pessoas dentro da comunidade, passou de ser a pessoa que programava para ser a pessoa que vende e entrega a estes programadores. Hoje em dia já fez 5 negócios, fez ao meu YouTube esta pessoa está, que é o Diogo Kopko, okay? Diogo mais Marcelo eram 2 clientes meus, cada um preço pela metade que lhe faltava, ou seja, o Diogo era extremamente bom em entregar projetos, mas extremamente difícil a fechar clientes, porque lá está, era uma pessoa mais introvertida, mais está atrás do computador. O Marcelo era uma pessoa extremamente boa a fechar clientes, só que já estava limitado, já tinha clientes a mais para quais aqueles ele podia entregar. Cada um deles estava a fazer aproximadamente 3 mil euros ao mês, ok? Eles juntaram-se dentro da minha comunidade, hoje em dia tem uma empresa em conjunto, ambos têm um testemunho gravado no meu canal de YouTube, se quiseres ir ver. No mês de março eles fizeram 20 mil euros, ok? Portanto foram de fazer 3 mil euros cada, 6 mil euros no total para 20 mil euros. Caso o Rodrigo chegou num cliente que basicamente queria fazer anúncios, tinha um budget de 2.500 euros, mas o Rodrigo não fazia anúncios, ok? Então deixou de fechar este cliente. Quando eu falei com ele, eu disse literalmente na cara: man, tu és estúpido, estás a deixar um cliente que tem 2.500 euros por mês para investir e não o estás a fechar. Bem, eu conectei o Rodrigo com alguém da comunidade que faz anúncios para outras empresas. Basicamente o Rodrigo ficou com uma comissão de 800 euros por mês por este projeto recorrente, ok? Recorrente, 800 euros por mês, que é um ordenado mínimo, por não fazer nada. Caso do Josias, que basicamente já recebeu 2 contratos do Diogo, que o Diogo fecha contratos, entrega ao Josias e ele apenas executa, ou seja, a rede começa a autodistribuir-se. O Diogo, que antes era programador, agora também é vendedor para e entrega a programadores. Telmo, o João, Telmo foi o primeiro cliente, não vai entregar nada, o João é programador, não quer programar, logo delega tudo a outro enquanto escala o seu próprio funil, ou seja, o programador a tornar-se middleman também. 2 perfis opostos, mas o mesmo modelo. Agora, nos últimos 6 meses, resultados: Gonçalo, 20 mil euros fechados, 18 mil euros fechados num contrato de e-learning, 15 mil euros numa lead que avançou, 12 mil euros, 8.500 euros, 8 mil. Eu literalmente peguei no Claude, pedi a ele para ir ver todo o chat do WhatsApp e ele tirou estas vitórias. Mais do que isso, vamos a print screens. 9 mil euros fechados, 2 mil euros fechados, primeira venda feita, 8 mil euros, 19.8, 20 mil euros de verbal agreement, 11 mil euros fechados no mês,
em verbal agreements, que é acordos verbais mas que ainda não pagaram, 17 mil euros. 70 euros investidos em anúncios, 2 mil euros de retornos. Contrato 20 mil euros, 12 mil euros, 8 mil euros, 750. Aqui tu não consegues ver, eu vou aproximar. Primeira prestação, 1000 euros. Outro cliente, 6.250 euros. Mais, vamos embora. 3.900 euros, 2.000. Ou seja, esta pessoa no último sítio onde trabalhava fazia 2.100, neste momento já fez 3.900 euros no mês. Esta pessoa, 12.500 euros, este 3.500, 15 mil euros, 21 mil euros, 6 prestações, 18 mil euros, a tal empresa de e-learning na área de web design. 3 clientes fechados a semana passada, ou seja, semana passada 2.000, hoje fecharam 1.300. Esta pessoa, uma auditoria a 2.000 e outros 3 clientes que já estão fechados. Fim de semana, 3 mil euros de auditoria, 1.500, mais 2.600 euros, 500 euros. É pouco, mas foi o primeiro cliente. Um deal de 7k, um deal de 12k. Uma pessoa, eu trouxe este testemunho extremamente importante, que é, nem tudo é sobre dinheiro. Uma pessoa que sentia que não tinha ninguém à volta que falasse o mesmo que ele fala, e na comunidade ganhou 4 melhores amigos pela palavra dele. Nem tudo é sobre dinheiro, é muito sobre não te sentir sozinho no mundo de empreendedorismo, e nós entregamos isto, que é, nós temos 140 pessoas na comunidade, todas a falar de um único tema: business, self-improvement e como é que nós podemos ser melhores para servir as nossas famílias. 20 mil euros, 3 mil euros, primeiro cliente pago, 11 mil euros, 1.800 euros, consultoria de 7 mil euros, 2 mil euros, primeiro cliente, cliente de 15 mil euros, primeiro cliente, cliente grande fechado. Acabei de fechar uma parceria por um valor muito acima da média, cliente fechado 3.800 euros, primeiro cliente ele não meteu o valor mas foi 3.500 euros, e mais do que isso temos 24 testemunhos em vídeos na cara deles de pessoas reais que estão a falar do seu próprio testemunho. Poucas comunidades te vão mostrar isto. Nosso objetivo é até ao final do ano termos 100 testemunhos gravados, e agora eu tenho um desafio para ti, que é, com base nisto tudo, que tipo de homem é que tu vais ser? Vais ser a pessoa que vai olhar para isto e pá, continuar com a minha vida, isto não é para mim, eu não sei se isto funciona, man, este gajo deve ser um puta de um mentiroso e só faz dinheiro a gravar vídeos? Ou vais ser o tipo de pessoa que vai abrir finalmente a puta do olho e vai olhar, man, isto não me parece assim tão difícil? Genuinamente, o que é que me impede de fazer isto acontecer? O que é que me impede? Eu tenho um telemóvel, eu sei falar, eu tenho a fome de mudar a minha vida, eu vou fazer isto implementar. Eu vou fazer isto dar certo. Novamente, se tu és o primeiro tipo de pessoa que eu disse, os pussies, como eu gosto de falar, não é contigo que eu quero trabalhar, e muito provavelmente tu podes entrar na comunidade e ao final de 2 meses já vais estar fora. Como tu podes ver, man, eu estou-me a cagar para a forma que eu falo. Eu falo agressivamente porque eu sei exatamente o tipo de pessoa que eu quero atrair e o tipo de pessoa que eu quero repelir da minha rede de contactos. Saiam, eu não vos quero perto de mim. Ponto final do parágrafo. Eu sei que eu recebo muitas críticas disto, mas está ok. Agora, pessoas literalmente com fome, man, foda-se, eu estou disposto a fazer o que for preciso, só preciso de direção, que alguém me mostre um caminho, é contigo que eu quero trabalhar. E a nossa comunidade ajuda literalmente nisto. Desde a parte de te arranjar as pessoas certas, os programadores, e não só os programadores, pessoas que vão caminhar na jornada passo a passo contigo, que estão a fazer o mesmo que tu para tu trocares ideias, desde 3 consultorias todas as semanas com malta, com negócios extremamente bons, o meu, o do Gonçalo e do Diogo, uma consultoria comigo de tudo o que tu precisares, todos os problemas que tu tens, desde a puta da tua mentalidade que nós vamos ter que mudar, desde os contactos que tu estás a fazer, das propostas e do modelo de negócio, desde o Gonçalo que vai te ensinar tudo o que é vendas, marcar reuniões, fechar reuniões, técnicas de persuasão e acima de tudo como é que ele está todas as semanas a fechar contratos de 20 mil euros. Eu não vou chamar ninguém para dar aulas sobre vendas que não esteja a fechar estes contratos. Portanto, o Gonçalo, eu estou a apontar porque ele está literalmente aqui, vai ser ele que te vai dizer a ti como fechar estes contratos, desde o Diogo que te vai ensinar não só como montar estas soluções se tu fores um programador, mas se tu fores um vendedor, que lá está, tu não precisas de saber entregar
e montar as soluções, mas tu precisas saber como é que elas funcionam para saber explicar. Isto tudo, uma recorrência de semana a semana, ou seja, não há 2 dias em que tu não vais falar connosco, ok? Porque eu já vi, se tu não estiveres a falar connosco, man, tu vais te perder. Eu não quero que tu te percas, porque eu preciso de 100 entrevistas até ao final do ano. Não são os $117 que tu me vais pagar, ou 180, dependendo da altura em que estás a ver este vídeo, não muda, ok? Realisticamente e humildemente, também sendo completamente humilde para ti, 100, 200, 300 nesta fase da vida, graças a Deus, literalmente não é graças a ninguém, é graças a Deus, não vai mudar nada na minha vida, mas 25, 26, 27, 28 e 100 testemunhos vai mudar. Portanto, se tu és este tipo de pessoa, eu quero-te dentro da minha comunidade. Se isto parece interessante, tens 2 links aqui em baixo. Número 1, se fores uma pessoa decidida, que é o tipo de pessoa que eu valorizo mais, tens já aqui um link para entrar. Vamos embora, o onboarding vai ser feito por mim, vais falar comigo, não vais falar com mais ninguém, não vais falar com nenhum coach, o caralho, vais falar comigo, André Vedor, eu vou falar contigo, vou entender a tua posição atual e vou-te conectar com as pessoas que tu precisas. Número 2, se sentes que ainda não estás pronto e tens algumas dúvidas, tens aqui um link para marcar uma reunião comigo, eu fico à tua espera e lanço o desafio. Com base nisto tudo, que tipo de homem é que tu és? Porque se viste até este ponto, se investiste o tempo até ver este vídeo todo, que tipo de homem é que tu és? Tipo de homem que vai continuar a perder tempo, tipo de pessoa que vai implementar e vai começar a fazer aquilo que sabe internamente que consegue fazer. Portanto, se esta é a última vez que nós nos virmos, parabéns por teres perdido literalmente o teu tempo. Agora, se tu tomaste a decisão, é uma decisão de entrar na comunidade e fazer isto funcionar, eu dou-te desde já os parabéns e vemo-nos na primeira call. Man, and let's go make some fucking money. No bullshit, let's make some fucking money together. Que é para isso que eu estou cá, não estou cá para... Estou a tentar ajudar pessoas. Não, bro, I'm here to make fucking money. E se tu também estás, eu quero-te dentro da minha comunidade e acima de tudo, dentro do meu círculo com quem eu falo todos os dias. Portanto, sempre, podes continuar a scrollar, podes ir para o próximo vídeo, podes ir para o Instagram, fazer whatever the fuck, ou podes entrar no primeiro link da descrição e vemos lá dentro.